inativo. Uma outra tradução seria inútil. E eu já falei para você o que é que Deus faz com o inútil, né? Com aquele que não produz fruto, ele corta, lança fora, irmão. Na teologia do calvinismo, o calvinismo vai dizer que exatamente esse nunca foi salvo, nunca foi eleito, nunca foi escolhido. Por isso foi cortado, lançado fora, porque nunca foi. Bom, nós não somos calvinistas, né? Não quer dizer que a nossa salvação ela não é mérito nosso, jamais, né? Nós nunca afirmamos isso, é inteiramente pela graça, somente pela graça. A glória, toda a glória é de Deus em Cristo Jesus. Porém, aquele que é salvo, aquele que foi salvo, ele tem a responsabilidade de se tornar útil, ele tem a responsabilidade de se tornar ativo, ele tem a responsabilidade de produzir frutos, de ser frutífero. Em outras palavras, quem verdadeiramente conhece e ama a Cristo vai demonstrar isso através do crescimento. Eu amo Jesus, eu quero cada vez mais conhecer Jesus, fazer a sua vontade, viver para o seu louvor. Eu quero cada vez mais que as pessoas saibam que eu amo Jesus. E como é que as pessoas saberão que eu amo Jesus? Eu vou demonstrar Jesus na minha vida. O próprio Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, este é o que me ama. Se nós de fato amamos a Cristo, se nós de fato amamos a Cristo, nós temos que demonstrar isso através de um crescimento. E esse crescimento vai envolver o nosso caráter, obviamente, uma santificação, o caráter de Cristo sendo moldado nas nossas vidas e as nossas atitudes por consequência. Ações, minha maneira de viver, um estilo de adoração. Meu estilo de vida é uma vida de adoração, é um culto racional a Deus, como Paulo diz em Romanos 12, versículos 1 e 2. Nós somos, a nossa maneira de viver, um verdadeiro culto a Deus. Eu, a cada dia, prossigo nesse crescimento, nessa evolução, desenvolvendo as virtudes. Em contrapartida, quando essas virtudes elas não estão presentes, ou seja, eu simplesmente negligencio ou me nego a me esforçar para conhecer, prosseguir em conhecer, eu me torno inerte, ou seja, parado, inativo, inútil, eu me torno isso, eu me faço isso. Quando eu simplesmente me anulo, em contrapartida, o que Pedro diz no versículo 9? Certas coisas vão acontecer, certas coisas vão fazer parte da vida daquele que se anula em se esforçar, negligencia esse esforço em cultivar essas virtudes, esse esforço na escalada da fé, de desenvolver a salvação, que é nos dada gratuitamente. Versículo 9, veja o que Pedro diz, o que certamente vai acontecer com quem não quer se esforçar nessas virtudes. Verso 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Observe essas três coisas que Pedro coloca aqui nas pessoas que não querem fazer esforço algum nessa escalada do crescimento espiritual. Uma vez salvo, é necessário crescer, é necessário avançar, é necessário realmente escalar essa escadaria das virtudes. Porque quando eu negligencio, algumas coisas são inevitáveis. Primeiro, cego, ou seja,
ficar sem a luz da orientação de Cristo. Cego, é como se Cristo não estivesse te guiando, porque Cristo é a luz. E Cristo diz que nós também devemos ser luzes. Ou seja, andar é andar sem Cristo, é estar sem Cristo. E estar sem Cristo é não estar salvo, irmãos. Não dá para eu dizer que estou em Cristo, que eu tenho Cristo e eu estou cego. Porque em Cristo Jesus as escamas são arrancadas. A visão é restaurada. Em contrapartida, o que Pedro está dizendo, no versículo 9, aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Ou seja, não tem a orientação trazida de Cristo, a luz orientadora de Cristo, o conhecimento de Cristo, não anda com Cristo, e, portanto, necessariamente estará em escuridão, estará em trevas, estará cego, está incapaz de ver o caminho, porque o caminho é Cristo. Eu não sei caminhar, eu não sei o caminho, eu não enxergo nada, eu não tenho Cristo, eu cego, irmão. Por que eu fiquei cego? Qual foi a consequência de ficar cego? A ausência da diligência, ou seja, reunir esforços em acrescentar a fé à virtude, conhecimento, domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, ou seja, crescer espiritualmente, frutificar espiritualmente. Avançar. Não precisa se tornar teólogo. Não precisa se tornar um pregador, não precisa ter boa oratória. Nem eu tenho boa oratória. Me enrolando aqui a língua. Já estudei um bocado disso, né? Enfim, é necessário esse esforço. Segundo, quando ele diz aqui, no versículo 9, depois de cego, vendo o sol que está perto. Tem tradução que diz visão curta. A ideia é a ideia de estar míope. Você sabia? Quem tem míope aqui? É um bocado, né? Eu não tenho, não. Eu uso óculos para enxergar de perto, né, irmão? O míope não enxerga de longe, só para fazer a diferença. A ideia de visão curta, o problema da visão curta, e é muito fácil ficar com a visão curta, né? Ou ter uma visão curta da vida, porque é alguém que só vê as coisas como elas aparecem no momento ali. A pessoa, ou seja, é incapaz de ver a distância, né? As perspectivas, as profundidades da situação. É o imediatista. Você sabe que a fé, ela enxerga, né? Visão além do alcance. Tem aí até a igreja que diz que é a igreja da visão de águia, né? Mas enfim, meus amados, quando Pedro fala que outra consequência de não haver o esforço, a diligência naquelas virtudes, é uma visão curta, é de não enxergar a perspectiva na vida cristã. Quantas pessoas estão assim, eu não vejo sentido mais na vida cristã, não vejo sentido de ir para a igreja, não vejo sentido de ler a Bíblia, não vejo sentido de orar. É gente que não se aprofundou, não se esforçou em desenvolver a sua salvação, desenvolver a fé. E, mais uma vez, eu não estou falando de desenvolver a teologia, de conhecer as Escrituras. Tem gente que está terrivelmente morto espiritualmente, sem perspectiva, sem profundidade. Tem o olhar tão fixo nas coisas terrenas que nunca pensa nas coisas que estão além desta vida aqui, meu irmão, do aqui e agora.
Olha, se eu me guiasse por vista, toda vez que eu olhasse para essas cadeiras vazias, eu ia ficar careca, né, irmão Eduardo? O cabelo não ia ficar branco não, porque está ficando branco, né? Eu ia ficar careca, arrancar os cabelos, não ia cair não, ia arrancar. Se toda vez que eu olhasse para minhas contas chegando e o dinheiro bem longe, eu ia ficar louco, irmãos. Louco, 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 louco. Se todas as vezes que eu pregasse aqui e eu não percebesse os frutos da pregação, eu ia ficar perturbado, porque quantas vezes eu prego, meu Deus, parece que a igreja não entendeu nada. Não estou me queixando não, irmão, só estou dando exemplos. Mas ao mesmo tempo me queixando, né? Mas enfim, queridos, é exatamente o tipo de coisa que eu estou falando das minhas frustrações, né, dos meus dilemas. Se eu fosse me guiar por essas coisas que os meus olhos estão vendo, meu irmão, e acabou. Eu tenho que enxergar mais além, mais profundo, a distância. O Evangelho me chama a enxergar além dessas coisas pequenas, dessas coisas terrenas. Além do papel, o dinheiro é só papel, paga as contas, mas é só papel, irmão. Se eu fosse me estressar com tudo, eu tinha morrido. Que dia foi aquele dia que a gente foi no posto calibrar o pneu, filho? Eu tinha morrido naquele dia. Que eu pedi para o Levi estacionar o carro, ele arrancou o para-choque do carro. A gente faz piada disso, né? A Denise não gosta que eu digo, né? Mas é brincadeira. Visão curta, irmãos, é visão curta. Eu tenho que enxergar longe. Se chegar lá à frente, vai ficar perturbado. Não vai conseguir viver. Vai perder o sono. Não vai conseguir comer. Essa visão curta também significa tipo pestanejar, né? Você sabe o que é pestanejar, irmão? Sabe o que é? Aquela pescadinha assim, ó. Tem alguém pescando aí? Tem alguém pestanejando aí? É aquela pescadinha, aquele fechazinho de olhos. Só que essa ideia de pestanejar, essa ideia de fechar os olhos que Pedro usa aqui, é aquela coisa que você fecha os olhos voluntariamente, tipo assim, eu não quero nem ver, eu não quero enxergar. É uma coisa que nós realmente não queremos ver, limitando a nossa vista. Não querer se aprofundar, não querer ir mais além. Andar sem Cristo, meus irmãos, é cair no perigo de adotar um conceito míope, que é essa ideia exatamente de uma visão limitada da vida. Eu fiz questão de buscar um conceitozinho do que é a miopia, né? Se você sabe, é um pequeno distúrbio em que os objetos próximos não são vistos com clareza. Aliás, os objetos próximos são vistos com clareza, mas os distantes não. Os objetos próximos são vistos com clareza, mas os distantes não. Quando nós não cultivamos essas virtudes, a gente só vai enxergar o que está pertinho mesmo, a gente não consegue enxergar o final da carreira. E o final da carreira do crente é a glória, irmãos. Eu vou para o céu morar com Jesus. E para mim é o que mais importa. Sim, a terceira coisa que nós observamos nesse versículo 9. Primeiro ele diz, cego. Segundo, só enxerga de perto. Terceiro, o camarada se esquece da purificação dos seus pecados de outrora. Ele simplesmente se esquece quando você deixa de cultivar essas virtudes, você simplesmente se esquece do perdão que você recebeu, do perdão dos seus pecados passados. É como se está tudo do mesmo jeito, não mudou nada.
É se esquecer. É se esquecer simplesmente dos pecados da vida velha, né? Do velho homem, da velha mulher. Eu faço uma afirmação para você. A conversão era, ou melhor, é uma deliberada decisão mediante a qual se deixa o velho caminho e se ingressa no novo caminho. Deixa o velho caminho e começa a caminhar no novo caminho. Deixa o velho hábito e adota o novo hábito. Deixa as velhas práticas e ingressa de uma nova maneira de viver, em novidade de vida, como o Evangelho nos propõe. A pessoa que depois da conversão não começa a crescer e a tomar o caminho do crescimento, se esquece. Se esquece. Uma observação que eu achei interessante. Tem gente que parece que se conversão, agora eu sou da igreja. Pronto. Parou aí. Me converti. Sou da igreja. Pronto. Conversão, meu irmão, é trilhar um caminho, especialmente uma escalada de glória, de crescimento, de ascensão. Conversão não é sinônimo de simplesmente sou da igreja. Tornar-se membro e depois permanecer exatamente igual ao que era antes. É não entender o que significa ser membro da igreja. O nosso ingresso na igreja, nossa inserção na igreja, fazer parte da igreja, tem que ser o primeiro passo para uma caminhada crescente. Tem gente aí com 18 anos ficando de maior, né? Do mesmo jeito. Glória. Isso aí são sinais para eu terminar, eu termino já, viu? Né? Dizem, né? E quando começa a tossir, espirrar, acaba, né? É só para os irmãos acordarem, descontrair, tá vendo? Melhorou. Enfim, irmãos, conversão, entrar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, é o início de um crescimento. Vamos lá, diante de tudo isso que Pedro fala, ele acrescenta no versículo 10, veja lá comigo, mídia, bota aí o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Quem aqui foi chamado por Cristo, diga amém. Você ouviu Cristo te chamar e você disse sim. Você se sente escolhido por Deus? Você se sente assim, Deus me escolheu. Eu me sinto assim. Deus me chamou, Deus me escolheu. Eu me sinto assim. Olha o que é que Pedro então está dizendo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, me esforçar cada vez mais, com cada maior esforço, confirmar esse chamado, essa eleição. Eu não preciso provar para ninguém que sou salvo, tá, irmãos? Ok? Ninguém precisa provar que é salvo. Não preciso provar, eu vou fazer isso para provar que sou salvo. Não. É natural. Natural de quem experimentou a salvação, de quem é chamado, de quem é eleito no Senhor. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Esse versículo 10 aqui, irmãos, que Pedro fala desse esforço como uma demonstração prática no dia a dia de uma real salvação em nossas vidas. Repetindo, tudo é
de Deus, toda a glória é de Deus, todo o mérito é de Deus, toda a honra é de Deus. É Deus quem nos dá acesso à comunhão, é Deus quem nos dá todas as coisas no amado, é Deus quem nos dá. Sem a graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, sem a graça de Deus e sem a misericórdia de Deus, nós não poderíamos fazer nada, nem tampouco esperar nada. Sem a graça, não posso fazer nada, não posso esperar nada, a não ser condenação, um condenado pecador, morto. Mas Ele me oferece isso tudo de graça, tudo gratuitamente. O teólogo que eu pesquiso, William Barclay, ele conta uma história, ele faz uma analogia, ele diz o seguinte, ele conta uma pequena história como se um homem muito rico e abastado vai ao encontro de um jovem pobre, sem cultura, sem capacidade de estudar, de mudança da sua realidade social, né, dentro de uma sociedade de poucas oportunidades, e essa pessoa rica e abastada vai lá, vem cá, vou pagar os seus estudos, vou pagar todo o material que você precisar para você se formar e conseguir aí um bom emprego, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa abençoada. Eu não vou te dar dinheiro, eu vou pagar tudo o que você precisar, vou te dar condição para descansar, dormir, estudar, vou te alimentar, vou fazer tudo o que você precisa, acesso aos melhores professores, as melhores instituições, para você conseguir o resultado. O sujeito não tem do que reclamar. Tem um patrono lá que vai pagar a faculdade, vai pagar o material, vai pagar o transporte, vai pagar tudo. Ele só, para mudar de vida, ele só precisa se esforçar, ou seja, estudar. Aprender, conhecer, desenvolver uma habilidade, se formar numa profissão. Privilégio de alguns. A mesma coisa é conosco e Deus, né? Deus nos dá tudo gratuito, meu irmão, tudo que eu tenho que fazer é me esforçar. Deus concede tudo que eu preciso, Deus me concede, para eu crescer na graça e no conhecimento. Pastor, não entendo a Bíblia, o próprio Deus diz, ore que eu vou te dar o conhecimento. Começa a praticar, estuda. E ainda, não, mas eu queria ser um mestre. Aí, para quem quer ser mestre, a Bíblia diz, procure os mestres. Eu ainda me lembro quando eu era jovem, e eu queria muito estudar e aprender mais da Bíblia. E eu ouvi alguém dizer isso. Se você quer saber mais, procure os mestres. E eu disse, vou estudar então com os mestres. Foi quando eu entrei para o seminário. Eu não queria ser pastor não, só queria aprender mais. Obviamente, Deus já tinha um plano na minha vida, né? Que eu nem sabia ainda. Ou seja, quando nós seguimos nesse caminho de diligência, de esforço, buscando conhecer mais e mais e mais e mais e mais, o que Pedro está dizendo nesse versículo 10, que ao final, irmãos, desse caminho de crescimento, desse caminho de ascensão, nós seremos ricamente dotados com o direito de entrar no reino eterno de Deus, sem deslizar, sem vacilar. Repito, salvação não é por obras. Salvação não é por obras. Mas é o que Pedro coloca aqui, não é por obras, ele não está dizendo isso. Mas ele está falando assim, como Deus supre, como Deus nos dá todas as coisas necessárias para nós chegarmos lá com louvor. Nós chegarmos na glória com louvor. O camarada chegar lá na glória igual o Rock Balboa depois do Rock 5, né? Chegar lá na glória todo espancado. Depois do Apolo. Mas não. Veja bem, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim,
Não tropeçareis em tempo algum, de jeito nenhum, tempo bom, tempo ruim, o crente vai passar de boa. Tempo difícil para o crente, fichinha. É só a oportunidade de crescer um pouco mais. Meu irmão, na verdade não tem tempo ruim para crente. Nós já temos Jesus, temos tudo. Sim ou não, irmãos? Sem hipocrisia, sim ou não? Sim. Isso quer dizer que a gente não passe por tempos difíceis? Não, nós passamos. Mas nada mais importa, irmão. Mas eu vejo muitos vídeos banais. E de vez em quando algumas coisas começam a fazer sentido na minha cabeça. Essa semana eu vi uma cena de uns torcedores sendo reprimidos pela polícia militar, né? E a polícia estava lá no cacetete, pá, 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 e saiu um maluco da torcida, um só, no meio da torcida, foi para cima da polícia, ó, pá, pá, pá. Aí eu fui olhar os comentários, né? E lá no comentário alguém disse, para esse daí, a vida não importa mais. Está louco. Foi para cima da polícia trocar soco com a polícia com um cacetete. Sabe o que acontece, irmãos? Ele estava prevalecendo contra a polícia. Incrível. Maluco, maluco, maluco. Foi elogiado nos comentários, né? Eu não estou elogiando não, tá, irmãos? Só me veio a memória aqui, tá? Me veio a memória aqui, esse negócio do comentário. Para ele, como se não importasse mais. Que situação mais maluca, o cara sendo espancado pela polícia e ele para cima para cima da polícia. É o que eu estou querendo que nós entendamos. Veio esse negócio na minha cabeça, tá, irmão? Essa relação. Mas é o que eu quero que a gente entenda. A gente passa por dificuldades aqui, sendo perseguido, enfrentando as maiores adversidades na vida. E estou nem aí, eu vou para cima. É como se nada mais importe mesmo. Eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Acabou. Atingi o objetivo. Agora o fim é a glória. Se eu morrer hoje, maravilha, vou estar com Cristo. É o que está na cabeça do apóstolo Paulo. Paulo diz, morrer é lucro. Pronto. Viver é Cristo. Ou seja, Pedro está dizendo, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, irmão. De jeito nenhum. Nem com tudo maravilhosamente bem, e nem com as coisas dando tudo errado. Olha o quanto que Deus está ministrando no meu coração esses dias, através dessas palavras. Versículo 11, para a gente encerrar. Pedro diz, pois desta maneira, olhe o que Pedro está dizendo, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de Deus. Quantos estão indo para o céu, né? Gerúndio, indo mesmo, nós estamos caminhando para o céu, digam um amém bem forte. Aleluia. Amplamente suprida nessa caminhada. Tudo o que nós precisarmos para chegar lá. Todo o combustível necessário, o alimento necessário, suporte necessário, poder necessário, tudo o que nós precisarmos, teremos amplamente suprida. Qualquer necessidade, a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se nós nos esforçarmos em buscar essas virtudes, não é uma questão de buscar a salvação não, tá, irmãos? Salvação, ela é gratuita, graça, imerecida. Toda honra, toda glória da salvação a Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus naquela cruz é único e suficiente. Nada mais e nem nada menos. Meu papel como salvo é esse esforço, essa diligência nessas virtudes. E aí Deus vai suprir amplamente
essas virtudes na minha caminhada, crescendo, avançando, ascendendo, escalando, e assim o Senhor me receberá no seu reino eterno. Em todas as dificuldades, Deus nos capacitará para que nós não caiamos, mas sim possamos prosseguir até alcançar o fim da caminhada. É Deus quem nos salva, é Deus quem nos sustenta e é Deus quem nos recebe. Tudo é dele, toda honra e glória é dele. Mas sou eu que estou aqui embaixo na peleja. Mas é ele quem faz toda a obra. Ele inicia, ele sustenta e ele realiza no final. É Deus quem faz tudo. Mas eu preciso ser diligente. Eu preciso ser diligente. Crescer, avançar nessas virtudes. A recompensa para essa diligência é uma entrada abundante, jubilosa, do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comparada a um alarde de um herói ao retornar para casa, né? Aquele júbilo todo, aquela festa toda. Concluindo, essa passagem do apóstolo Pedro aqui é um apelo, irmãos, a nós, a mim, a você, para nós crescermos, amadurecermos enquanto cristãos, amadurecermos enquanto cristãos. É através do esforço diligente e contínuo para nós crescermos nas virtudes cristãs que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, vamos demonstrar a autêntica fé, a real salvação, e nós veremos supridas as nossas entradas gloriosas no reino eterno de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não esmurece não, tenha bom ânimo. Lembra? Jesus diz, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Fique de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus eterno, Deus gracioso, maravilhoso, santo e eterno Deus. Pai, nós cantamos aqui em meio aos louvores, renova. Ó Senhor, Tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Nós não desejamos, ó Deus, simplesmente que o Senhor venha suprir o pão nosso de cada dia. Que o Senhor venha nos suprir financeiramente. Ó Senhor, especialmente vem suprir cada uma das nossas necessidades espirituais. Vem suprir, ó Deus, as forças espirituais, as forças na alma de cada um dos Teus servos e servas, Senhor. Sustenta com o poder do Teu Espírito, sustenta com o poder da Tua palavra, sustenta, ó Deus, com o poder da Tua presença em nós, sustenta-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, e usa-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória, para que nós possamos produzir frutos para o louvor da Tua glória. Usa a Tua igreja, Senhor, como Tu queres. Sejamos cada um de nós, Senhor, ó Deus, um instrumento poderoso nas Tuas mãos para levar o Evangelho, para expandir o Evangelho, a expansão do Evangelho. Vem, ó Deus, promover nas nossas vidas essa verdadeira transformação de glória em glória. Vem renovar, Senhor Deus, o ânimo, as forças, renovar, Senhor Deus, o Teu poder, o amor, as virtudes que nós vimos aqui, ó Deus, na Tua palavra. Capacita-nos e usa-nos, ó Deus, para admoestarmos uns aos outros neste crescimento. Eu oro nesse momento em favor daqueles irmãos que não estão aqui hoje, que por alguma razão não puderam estar aqui hoje, ou por alguma razão não quiseram estar aqui hoje, Senhor. Sim, meu Deus, somente o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, pode convencer cada um, ó Deus, da sua diligência,
cada um, ó Deus, da sua responsabilidade, da sua maneira de viver de forma prudente, de forma, ó Deus, amável, frutífera, de forma, Senhor Deus, a cultivar o amor uns aos outros, de edificar uns aos outros. Ó Deus, eu te peço que assim o Senhor possa manifestar o teu poder nas nossas vidas e através das nossas vidas, promovendo o teu crescimento no nosso meio, Senhor. Pai, nesse momento eu quero apresentar diante de Ti o trabalho que será realizado neste final de semana, com a Tua bênção, com o Teu poder, com a direção do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos semear a Tua palavra naquele lugar. Usa-nos como Tu queres. Ó Senhor, move os nossos corações com amor, com poder, com responsabilidade, com desejo no coração de Te obedecer, de produzir frutos que, ó Deus, certamente vão agradar o Teu coração. É no nome de Jesus que assim eu Te peço, ó Deus. Nos despede agora em paz para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, debaixo da comunhão e da consolação do Espírito Santo de Deus. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Se você crê nisso, diga amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vamos em paz.